Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. A minissérie Task é do mesmo autor de Mare of Easttown, inclusive se passa na mesma região, lá no estado da Pensilvânia, arredores da Filadélfia, que é uma região economicamente conhecida como Rust Belt, né, que é o cinturão da ferrugem, porque havia muita empresa de carro, siderúrgica, e esse tipo de economia foi embora. Então, vários daqueles lugares enfrentam certos problemas econômicos para os padrões dos Estados Unidos. Bom, eu sempre costumo dizer que esses shows, né, que se passam no Nordeste dos Estados Unidos, são tipo assim, ai como é duro, como a gente sofre morando no Nordeste dos Estados Unidos, né? Porque tem assim, sempre tem altas taxas de desemprego, ou a pessoa não tem nenhuma expectativa, trabalha 2, 3 turnos, as casas têm problema de abuso de substâncias químicas diversas, é, violência doméstica, só que tá tudo limpo, as casas são grandes, tudo é muito arborizado, as casas são cheias de objetos e a geladeira repleta de comida. Ô sofrimento! Mas ironias minhas à parte, né? O show Task ele tem em comum, né, com Mare of Easttown esse caráter deprê, né? Essas personagens infelizes que fazem escolhas que acabam sempre complicando ainda mais as suas vidas. E é um show que a gente acaba comparando sim com Mare of Easttown, até porque Easttown é citada no Task, tá? E a comparação acaba sendo menos, né, desfavorável para Task. Não é uma minissérie ruim, eu não achei, longe disso. Porém, Mare of Easttown tempera um pouco essa depressão com um certo humor, e eu acho que os acontecimentos em Mare of Easttown eles são mais fora do esquadro. Vamos dizer assim, em Task você tem uma subtrama dos motoqueiros. Vou dar um exemplo claro: tem um dinheiro que está rodando lá, que vai estar rodando lá. Se a gente já assistiu a um ou outro filme ou série, você já sabe para onde que esse dinheiro vai ficar, né? E isso acaba acontecendo mesmo. Porém, prepare-se, você vai ser pego de surpresa sim, porque é como eu falei, não é uma minissérie ruim, é que Mare of Easttown é melhor, tá? Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É triste, gente. E tem uma coisa: o primeiro episódio, olha, uma boa parte dele parece que você está vendo um drama. Até porque essa série ela não envolve necessariamente um mistério policial do tipo Who Done It? Quem fez? Quem matou tão pessoa? O que aconteceu, tá? Por isso que então, e a gente tem que entender a dinâmica, especialmente dos dois antagonistas, né? Lá, os principais duelistas, né? Até porque essa é uma outra coisa que eu acho que Mare of Easttown fez melhor, né? Embora as personagens secundárias e terciárias em Task tenham algumas características, eu acho que elas são menos bem construídas do que as secundárias e terciárias de Mare of Easttown. Mas é assim: você tem um detetive, um policial do FBI, que ele era padre e está enfrentando um problemão com o filho que está ausente. Você vai descobrir por que está ausente, e aí isso faz com que as duas filhas também estejam em briga, e esse cara tá tomando mais vodka do que deveria tomar, né? E isso é um pedaço. Aí também tem o antagonista, que vai o outro, né, que vai ser um catador de lixo, que mora numa casona, mas tá cheia a casa. A mulher dele deixou, o irmão dele morreu, e aí quando o irmão dele morreu,
A filha mais velha, que tem 21 anos, a vida dela é trabalhar num negócio lá no shopping e cuidar das crianças, e esse lixeiro tem um plano e ele faz algumas coisas à noite. O que que ele faz? Ele e um parceiro dele roubam casas que vendem droga, então aí vai ter dinheiro lá. Claro que você vai depois saber como que essas casas, como é que ele descobre que tem dinheiro, tararã, beleza, tá. Na primeira parte, né, uma boa parte do primeiro episódio, você fala, mas é um drama esse negócio? Pô, não está acontecendo nada. É só para você conhecer aquele universo tristonho. Porque ao final do primeiro episódio, um dos assaltos dá errado. E, gente, aí esses caras, eles vão tomar uma atitude impensada e estúpida atrás das outras. E quem vai pagar, geralmente, o preço mais alto é a geração mais jovem. Isso é uma das coisas que o show, né, é a questão do legado, mas é a questão de como que uma coisa que um membro da família faz pode ferrar todo o resto da família. Mas tem complicadores, aí a mais ainda. Por quê? Porque, é claro, aí o FBI vai entrar na jogada e vai criar uma força-tarefa, uma task force. Nessa força-tarefa, o nosso policial, que é o Mark Ruffalo, né? Ele vai ser designado lá para ele 3 policiais, né? Cada um tem a sua característica, mas é aí que a gente pega por que Mare of Easttown é mais refinado. Nenhum dos 3 faz páreo para a complexidade da personagem do Mark Ruffalo, e assim vai. E com o outro também é a mesma coisa. Mas ao assaltar casas de drogas, é claro que esse cara, né, eles estavam despertando a ira das gangues, e dentre elas uma gangue de motociclistas. E aí então você vai ter um outro personagem bastante importante, que poderia ser mais bem delineado também, que é um velho lá, que é o chefe dos motociclistas, e ele é mais o cara mais malvado, né? O nosso lixeiro e o cara lá e o Mark Ruffalo, o policial, eles são mais. Tem mais lados, os outros têm menos lados. E aí, o que você vai ter no show são o FBI, seguindo esse pessoal, e muitas das vezes falando do que tem de igual, né? Tem um vazamento, tem um vazamento de informação em um lugar, você vai ver que isso vai ser espelhado em outro lugar, né? Todo mundo é falho, todo mundo tem o seu lado humano. E aí, quando você tem, por exemplo, a parte do drama é muito forte aí, né? Mas quando você tem, por exemplo, encontros de policiais com bandido ou algo assim, olha, é longo, é suado, é surpreendente, é pesado, é sangrento, é triste. O negócio é triste, porque as pessoas não estão muito seguras naquele universo. É assim, algumas pessoas, quando a gente pega quando você pega que a construção daquele show é muito em função de determinada personagem, especialmente duas personagens, você fala, tá legal. Não é que todo mundo não tá seguro, né? Tem uma boa parte dos personagens que não está seguro, mas tem uma parte aí que eles não me surpreenderam. Por isso que eu falei que eu acho que, né? Porque assim, isso vai acontecer tal coisa e essa vai acontecer tal coisa, né? Por isso que esse show ele é bom, mas ele não é sensacional, eu achei. Mas é um dos shows do ano. Ele é assim muito bem, ele é muito bom, desculpa, ele não é só bom, ele é muito bom. Ele é muito bem atuado, e quando as personagens têm nuances, elas têm bastante nuances. É que eu achei que, sei lá, em umas 2 vezes um personagem
toma uma atitude que não estava muito no desenho daquela personagem, mas tudo bem, né? Eu acho que não, isso que torna esse show menos perfeito, sim. Mas eu, nossa, depois que passou esse primeiro capítulo, gente, eu vi assim com gosto e com rapidez, né? Eu vi sei lá, são 7 episódios, eu estou um pouco ocupado com a reforma de casa ainda, tá menos complexo agora, mas né, já tem minha sala de televisão de volta, tá em outros lugares, mas ainda, né, não tá dando para eu ficar todo o tempo. Eu vi acho que em 3 sentadas. Até porque é uma série um pouco pesada, né? Podia ter um pouco de humor, igual a Mare lá tinha, um humor ácido, mas tinha. Mas assim, Task é muito bom. Task é muito bom. Tchau.